Morning Show. Seguindo com o Morning Show, nessa manhã de terça-feira, meus amigos, nós temos aqui não apenas um, mas três por enquanto. O quarto tá chegando. Entrou aí, não? Quem é? Aí, Dudu. É o Dudu. Dudu. Olha só, eu tenho aqui à minha frente Thiago, Dodô e também o Du. Quem ainda não sabe de quem eu tô falando, então é só aumentar o volume pra identificação vir na sequência. Olha lá, ó. Segura, ó. Olha lá, ó quem tá aqui com a gente nessa manhã de terça. Só no sapatinho, só no swing aqui no Morning Show. Olha lá, que beleza, hein? Quem me dera ao menos uma vez poder te abraçar. Bom dia. Pô, legal receber aqui no estúdio do Morning o grupo Pichote, a rapaziada do Pichote. Aqui, como eu falei, o Thiago, o Dodô e o Du com a gente pra bater um papo aí sobre... Caramba, 25 anos. 25 anos, bom dia, bom dia. Caramba, 25, cara. A gente tava vendo aqui na abertura a capa do CD de vocês. Pô, só parecia... Eu não sei se vocês lembram... Vocês lembram daquela banda... Vocês lembram daquela banda de rap, eu acho que era inglesa, chamada Musical Youth, que era toda molecadinha, cantava uma música chamada Pass the Dutch. Eu olhei e falei, olha aí os molequinhos, tudo pequenininho. Thiago tinha 2 anos. Moleque. Quase. Bom dia aqui, né? Bom dia, Edgar, bom dia, Vinícius, Paula, Carol. Tamo aí. Olha, sejam muito bem-vindos aqui, ó. A pergunta que eu já passo de cara quando toca essa música aqui, ó. Ó, Brilho de Cristal aí, passa um filme na cabeça de vocês, muito, como é que é? Muito. Foi meados de 90. O Pichote começou em 92, né? Começamos em 92, só por brincadeira também. A gente tocava numa praça chamada Praça é Nossa, na Zona Sul de São Paulo. E nisso, por incentivo, né, do pessoal que curtia lá, falando, mano, vocês têm que fazer um grupo mesmo, né? Leva adiante isso aí. Era só diversão. E no começo, que não tinha grupo de criança, era só a Toca do Coelho. E a Toca do Coelho acabou e quiseram montar esse grupo de criança. E aí a gente, assim, despertou um pouco de interesse, porque na época não tinha grupos, né? Assim, o único grupo que tinha era Fundo de Quintal, o resto era Dona Ivone Lara, era Zeca Pagodinho, era o Mirgue Neto. Então a gente tocava essas coisas dos nego velho. Então a gente era a atração da praça, né? Os moleques novinhos tocando só pagode antigo, né? Essas coisas todas. E aí surgiu o interesse também da gravadora. Aí gravamos nosso primeiro... 2 faixas, né? Um EP? Numa coletânea. Antigamente tinha uma coletânea, sim, né? Vários grupos. E a gente foi um dos grupos de criança. E nisso despertou o interesse da gravadora. Pra gente gravar esse disco. Sim. Que foi em 96. Que foi esse primeiro que a gente tá aqui, o Brilho de Cristal, que a gente tá com a capa. Quem nos acompanha em imagens pode ver aqui, né, nos monitores do Morning Show. Agora é o seguinte, vários grupos, ao contrário de várias bandas, nomes que surgem, né, e somem, né, com a mesma velocidade. Então vocês, já seguem aí, como eu falei, 25 anos com projeção no país todo, né? Graças a Deus. O que vocês acham que foi o ponto determinante para que isso acontecesse, para que vocês fizessem sucesso e estejam aí até hoje? Eu acho que assim, o que prevaleceu mesmo foi a nossa união, né? De sermos crianças desde o começo. Lógico que grupo é complicado, né? E a gente... Nós queremos saber dessas complicações daqui a pouco. E hoje, assim, o que acontece? Antigamente todo mundo, né? Então os grupos todos tinham o lance do vocalista, e o vocalista começou a sair e foi desfazendo todos os grupos, né? Então a gente lançava solo, né? É o único grupo de São Paulo a ter a mesma formação desde o início. Aí. E fora isso, né? Eu acho que foi a nossa persistência em manter o nosso ritmo. O pagode romântico ficamos e não... Assim, vamos se dizer, eu falo a verdade, não se prostituímos para uma outra vertente para misturar junto com o nosso som. A onda é o samba pagode romântico. É o nosso Pichote, já é, porque tem aqueles lances tipo, essa música aqui tá fazendo sucesso, agora vamos fazer um negócio junto, e muita gente vai pra esse lado e depois não consegue voltar. Aí a gente falou, não, vamos continuar aqui, que é isso aqui, o Pichote é isso e beijo, me liga. Bora, amiguinhos. Eu quero saber das tretas, gente. Mas já? Claro, assim? meu. 25 anos de união, tudo bem, mas deve ter tido uma paz. Chato aí. pra caramba. Alguém que ficou isolado, né? Tipo, deixa esse cara aí, vamos ficar um ano sem falar com ele. O vocalista estrelou. Sempre cai aqui. Sempre é o vocalista. Não, mas no... Mas uma relação de longo termo, assim, é natural que aconteça, né? Umas faíscas. Mas eu acho que assim, que tem uns desentendimentos. Sem demagogia nenhuma, falando a verdade mesmo, aqui entre a gente, a única coisa que é
briga é pro nosso bem, pro bem do grupo, em sentido, né, que hoje nós somos o administrador da nossa carreira. Sim. Né, um pouco. Porque antigamente a gente deixou muito na mão das pessoas, então o começo de tudo teve pessoas oportunistas, né, então a gente era muito novo, né, então não tinha como a gente, lógico, nossos familiares também interferiam, mas a gente deixou muito na mão dessas pessoas que, assim, decepcionaram a gente em algumas coisas, né? Da nossa carreira, lance de dinheiro, lance de carreira mesmo, de cuidar da carreira de um modo mais com carinho, não visando só o lance do dinheiro. Então isso a gente sempre brigou pra isso, né? Então um tem uma opinião, outro tem uma opinião, então a gente chega num denominador comum e vamos embora. Olha só, Paulinho, não teve garrafada, não teve nada soco, disso, não eu tô teve... triste. Não teve sangue. Não, Também, mas eu faço daqui a pouco pra não monopolizar. Aquele lance de... Ô, Dodô, fica sem tem uma falar. pergunta que é o seguinte. Você usou o termo, você falou, a gente não se prostituiu. Eu queria lembrar um quadro que é, você pega a música caipira tradicional, ela teve um desvio. Você tem um monte de cara que não faz música caipira, faz um sertanojo, agrobrega, com umas amplificador Marshall, posando de roqueiro e tirando toda a raiz da bravo, coisa. Da mesma forma que no pagode, você tem uns branquelos aguados que põe um bonezinho de malandro e fica com o cavaquinho como se fosse ali da Lapa do Rio. E não decola aquilo. Não tem o swing, que né, você acha Teori? desses malaco fabricado Então, com o chapéuzinho de malaco da Lapa? Olha, eu acho que assim, então, a gente veio de uma raiz, né? Então acho que a gente soube cuidar, porque, assim, sempre teve o preconceito do pagode, né? Na época, na nossa época também. Então Raça Negra foi um dos pioneiros a trazer, né, o samba, tipo assim, pós-falto, vamos dizer, que tirou do morro, que o nego falava. Então o Luiz Carlos trouxe um outro ritmo, aí veio SPC, veio daí, então veio criando vários grupos, como a gente também surgiu na época de 90, aí veio o Catinguelê, veio o Soweto, veio essa galera toda, que fazia aquele lance, né, que todo mundo já sabia. Eu acho que assim, é uma bola de meia, assim, muito grande, porque teve uma época de que eu posso dizer, de modinha. Todo mundo queria ser pagodeiro, mano. Todo mundo queria, a época de salgadinho, colocar... pegava o terno velho do pai, do vô, colocava a camisa pra fora. Queria ser pagodeiro. Antigamente tinha tudo isso aí. Né? Então são todas isso aí, tem momentos, né? Como no sertanejo também, tem aquele momento que agora hoje também teve muita gente, né? Muitas pessoas que surgiram aí, muitas duplas, muitas pessoas que fizeram sucesso fazendo, né? Mas teve aquele, como você falou, não teve mais aquele cuidado com o sertanejo original, né? Nesse momento aí que tava o boom do pagode, com as outras bandas também, subiu a cabeça um pouco o sucesso, dá um nó na cabeça? Não, assim, a gente ficava assustado em 2008, quando a gente, né, gravou o nosso DVD de 15 anos, que foi assim, estrondoso essa segurança até que tá de fundo. Foi uma das músicas assim que foi um divisor de águas pra gente, mas então isso também que prevaleceu pra gente, sempre ter o pé no chão, sempre, né, de respeitar as pessoas, porque é aquele lance do que a gente sabe da atmosfera, é aquele lance que o mundo dá voltas, né? Então não adianta hoje você fazer isso aqui, mas depois, né, chegar lá na frente, nego lembrar e falar, que legal. Lembra daquela vez lá, Alegrinho? O mundo dá voltas. Então, sempre tem isso aí. Então, acho que sempre teve isso aí. Eu acho que também veio de casa, né? Da nossa Fala, Carol. Você estava falando da década de 90 e de vários grupos que surgiram naquela época. E a gente assistia programa de televisão, por exemplo, Só era uma tinha sequência, pagode, né? E vocês imaginam, eram muito amigos, porque também tinham vários shows que era Sensação, Sem Compromisso, Arte Popular, enfim, todo esse pessoal que chegou dessa mesma época. E esse pessoal, você vê que alguns continuaram, muitos desistiram ou ficaram fazendo composições para quem ainda continua. Quem vocês ainda tem contato e que produz ainda música boa para esse pagode que ainda resistiu há tantos anos? A gente conversa com todo mundo ainda, né? Tá todo mundo aí. Tem, assim, o pessoal que saiu, saiu, mas tá sempre assim no meio também, né? Os grupos que se desfizeram. Mas fala nomes. A gente fica. Não, a gente se encontra, como agora. Teve um encontro com. Eu fiz até um encontro também com Marquinhos, Netinho, Salgadinho,
Várioszinho, quem mais? E o Dodôzinho. Rodriguinho. E aí tava todo mundo, né? Então essa galera aí eu sempre encontro em todo... Agora, principalmente agora, final de ano. E composição, vocês... Composição a gente ainda tem uma galera que a gente tem um carinho especial, né? Pelo pessoal que sempre deu as canções pra gente desde o início, né? E a gente abre um espaço também para os compositores novos, que tem muita gente boa, né? Que tá escondida. E essa é uma coisa que a gente sempre prisou, porque você só compõe, certo? Então a gente tem o grupo, a gente canta, a gente tem o nosso lado de artista, e a pessoa que é compositor, ele só faz aquilo lá. De repente ele não é de cantar, mas ele faz as canções. Ele cria, né? Cria tudo, mas só que tem gente que, tipo assim, tira o ganha-pão dessa galera, porque, tipo assim, que nem a gente, Pichote, só vamos gravar a música do Dodô, do Thiago, e não vamos mais entrar ninguém. Isso vai cair. Isso acaba com a vida do grupo. Thiago compõe também, Thiago? Não. Que fica uma Graças coisa... a Deus, não compõe. tem esse dom, não. Uma coisa zoada. Só executa as composições que vocês Entendeu? recebem, então. E aí a gente tem que levar essa galera pra todo mundo escutar, né? Então tem vários anônimos que é muito legal. A gente escuta todo mundo. E a gente escuta de verdade. Deixa eu até contar uma coisa de 1900 e bolinha. Que aconteceu. Antigamente era fita, né? A gente recebia fita. E tinha cassete. Fita pra caramba. Todo lugar era fita. E a gente escutava muita fita. E teve uma vez uma história que aconteceu, né? Que esse cara mandou. Por isso que a gente colocou isso na consciência. Que o cara entregou uma fita, determinada pessoa, pra escutar. Beleza. Aí o cara foi, se encontrou de novo e falou: e aí, querido, escutou as músicas lá? Gostou das músicas? O cara, nossa, que legal, música maravilhosa. A 2, então, obrigado, viu? A fita era virgem, viu, filho? Obrigado. Puta, Valeu, olha aí, ó, pela descobriu. moral. Mundo Pegadinha, pequeno, né? Paulinha, tá vendo? Tipo pegadinha. Pode fazer isso na vida, não. A verdade acima de tudo. Eu sei bem como é que é, viu, senhor Edgar? Vamos lá, deixa eu saber aqui de você. Manda aí, manda Eu uma. tenho uma pergunta. Fala. A Carol tava falando dessa época onde o pagode era tudo, então todos os programas, vários grupos de pagode, a gente vê que mudou um pouco. Pichote! Até agora a gente fala que tá meio também Esse era o Gugu, monotemático, tá? Aquele Perceber? sertanejo universitário, feminejo. Então agora essa seria a bola da vez. Queria saber se vocês se decepcionaram com alguém que vocês imaginavam que era um super apoiador da carreira de vocês e que dava entrada livre e que aí, de repente, quando virou a moda, vocês foram lá e a recepção talvez não tenha sido igual e que vocês tenham ficado #chateados. Não, eu não tenho problema com ninguém, a gente também não teve essas pessoas assim. Porque eu já também, nesse sentido, eu já logo tô no meio também, de falar, gente, o que tá acontecendo? Desce do pedestal, tem que fazer, porque a gente sabe como que é. Então a gente tem que respeitar as pessoas. Eu acho que isso que eu disse do início, que é muito importante pra gente, até a gente mesmo, né? De respeitar nossos fãs, né, as pessoas, a galera que trabalha, né, como vocês aqui também tem um espaço pra gente. Então não adianta, marcar, fazer perna, não adianta, isso aí a vida não vai te levar a nada. Então isso aí, se acontecesse com a gente, assim, comigo até agora, no presente momento não aconteceu. Mas se tem, eu já logo falo, rapaziada, e aí, filho? Não pode ser assim, tem que ter, porque a gente já viveu pra caramba também, né? Já passamos por um monte de coisa. Vocês fizeram a opção de seguir nessa linha do samba romântico, É o pagode né? romântico, pô, a gente É o pagode romântico e tal. Falar de amor, né? Não vai perder pro amor nunca. Geral. Eu quero saber se vocês já sofreram preconceito com isso. Falo porque tem os chamados partideiros, né? O cara que faz o partido alto, coloca na temática das letras ali outros assuntos, não só esses relacionados a relações entre pessoas e tal. Eu quero saber se vocês já sofreram preconceito por parte desses... Sim, se a gente falar, puta, você não tem nada de ruim, mano. Mas, ó, é uma coisa que a gente fica muito feliz. Por quê? A gente sabe fazer o raiz, né? A gente sabe fazer o raiz. Aquelas coisas que fizeram parte da nossa história, tem a nossa essência, tem a nossa... A gente tenta trazer isso pro nosso som. Fala aí o que é raiz, pra moçadinha que tá raiz, ouvindo a assim, gente hoje. Samba raiz, o que você está se referindo? Que a gente se fala de candeia, né, que vem lá de trás, cartola. Então a gente sabe cantar, sabe tocar essas coisas, mas a gente faz no nosso íntimo, numa coisa mais, né, diferente, porque mudou antigamente. Então isso daí foi época de 80, então pra lá que o pessoal curtia pra caramba. E a gente veio na época de 90 como essas coisas, falando do amor, falando de coração, mas sempre com todos os instrumentos, com todo o acervo do pagode, do samba, né? Vocês Então, têm 25 anos de carreira, já tocaram em um monte de lugar, já tem um monte de show, possivelmente mico que vocês têm no histórico aí. Qual foi o
pior lugar, assim, que vocês já tocaram, tirando a Fazenda, que eu acho que é o... Olha a Carol, hein, meu? Grande, Carol! Cara, tirando a fazenda. Meu, já tocamos. Ah, vai, tem lugar aí, vai. Pô, meu, não põe na meia, não. Pode ser show Eles estão comício, lembrando de uns assim, 5 que teve lugares. Pô, bastante. tem lugar pra ver, gente. Muito mais. Já tocamos em cima de caminhão. Já tocamos em cima de caminhão, som desligando. Nossa, é difícil a gente falar assim. Sei lá, em vários lugares tem periferia. Pô, a gente, assim, do planeta Atlântica ao. Sei lá, o Aniversário de caminhão, uma aniversário cidade, de assim, cidade. Então, mas shows ruins, a gente tem que fazer o show ficar bom, né? Mas o local a gente não tem como. Como a gente colocou agora no nosso show novo, que a gente canta Bares da Vida, né? A gente tem aquela frase do Milton. Todo artista tem que ir onde o povo está. Então tem lugar que a gente fala, estamos aqui, mas... Isso aí, Dudu. Olha, a pessoa que acho que mais gosta de pagode nessa roda aqui, tá quietinha, eu não sei porque que ele tá quieto. Cara. Ele não fala nada, ele cantou a música de vocês. Eu tenho registrado... Fala aí, Vini, conta a sua experiência. Eu tenho registrado em um dos meus braços a letra do fundo, né? Olha lá. A amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. E hoje eu já fiz uma aqui também do Pichote, né? Nossa, ficou ótima. Ficou ótima, né? Ficou muito legal. Que grafia. Ficou legal, viu? Eu faria Mas não, de verdade mas nessa realmente, cor da Bic mesmo, a caneta Bic. Eu posso falar que Pichote, já ouvi muito Pichote na minha época de solteiro, principalmente. Pergunta uma coisa pros caras, você tá à frente do... Não, ô Dodô, uma marca também que eu acho do Pichote sempre foi o bom humor, né? Sim. Assim como o molejo também, essa coisa da coreografia, né? Daqueles gritos que você dá. Isso aí foi uma marca registrada que vocês levaram então, também na carreira de vocês, foi né? um lance, então, ficou mais forte no DVD de 15 anos. Porque eu sempre fazia isso, fazia no show, fazia em alguns discos, né? Tipo, só um vai, mas era um vai tranquilinho. Só que no dia da gravação do DVD, tava muito nervoso, porque eu fico assim, né? Qualquer apresentação, eu me expresso desse jeito. E nesse dia tava lotado, tipo, a gente não tava acreditando o que tava acontecendo naquele dia, né? E aí o pessoal, Dodô, vamos embora, vamos arrebentar e tal, não sei o quê. E aí aquele bordão ficou. Bem-vindo ao show do Pichote, vai! E na hora que ficou, isso aí ficou. E aí todo lugar que o nego me encontra, eu tô passando na rua, Dodô, vai! Dodô, as crianças. Virou um bordão ali. Eu falei, pô, Michael Jackson mandar um uau! Eu falei, vai, agora já é. Todo lugar, neguinho já sabe que é o Dodô. Já faz, então, até ficou uma marca tão forte assim, registrada, que a gente faz participações com outros grupos, outros gêneros, né? E aí, tipo assim, eu vou fazer, aí eu entro cantando, né? Tem a voz do vocalista, aí tem a voz. E se eu não colocar o vai, não é a participação do Pichote em nada, né? E as coreografias ainda rolam. Mas aí a gente parou um pouquinho, né? Parou? Quem que fazia? A gente fazia esse negócio. Quem que era o coreógrafo? Quem que era o criador? O que acontece? Esse lance da coreografia, que, como a Carol tinha falado, o que acontecia? Você ia pro programa de televisão e a gente era tipo leigo, não sabia nada. A gente falou, gente, tem que fazer um movimento, né, gente? Né? Aí ficou aqueles passinhos que todo grupo de pagode fazia. Aquela viradinha. Então a gente inventava algumas coisas. Eu tenho um vídeo nosso da Xuxa. Nossa, de 1900 e tal também. Primeira vez que a gente foi na Xuxa, e a gente, ensaiamos a noite inteira. No hotel, a gente ensaiou, não vai errar. Aí todo mundo fazia certinho. Tamo lá tamo lá. Mas vocês mesmo criavam, né? Aí eu inventei os passinhos de antiga, aqueles atrás, vai lá e pra cá. E ficou. E a gente fazia isso aí. Todo grupo que ia pra televisão fazia isso aí. Até agora teve um show, esse ano ainda, no começo do ano, encontramos com o Belo. Aí era Pichote, Belo. Nossa. E quem mais? Acho que foi só Pichote e Belo. Pichote e Belo. E aí a gente tocou primeiro que o Belo. E depois a gente ficou, porque o nosso voo também era depois, e a gente ficou no show do Belo. Quero agradecer meus amigos do Pichote, tô por aí, beleza, foi barato. E, enfim. Aí ele começou a fazer um bloco de Soweto. Aí eu falei pros moleques, os moleques tinham falado, Dodô, o que você quer fazer, meu? Para de palhaçar. Eu falei, vamos lá. Aí a gente invadiu o palco e começamos a dançar com ele não aguentou. Aí a gente fez aquele passinho da televisão, que todo grupo fazia isso, não tinha como. Vamos ouvir, a gente tem aqui vocês estão com um EP aí, lançando um EP, isso, né? Que tem um título de Chiclete, que tem a música chamada Adeus. Vamos rodar um trecho do clipe pra dividir com os nossos internautas que acompanham aqui pelo YouTube. Olha lá, ó.
Onde foi gravado isso? Vai falando pra No gente. estúdio. Ah, vocês gravaram no... A gente fez assim, tipo, quis fazer as canções com imagem, né? Tá, vamos ouvir um pouquinho. ó. Café, fui tomar o meu banho. Agradeci a Deus por mais um dia estar de pé, mas achei um pouco estranho. Você nunca foi de demorar. Vim pra ver se estava tudo bem. Tá chorando porque diz o que é que você tem. Traição da minha parte eu sei que não rolou. Sou tão apaixonado. Não me lembro se fiz algo que te magoou. Tô ficando preocupado. O Glória tá quase chorando aqui, né? Tá emocionado, tá? Eu tava pensando em algo que eu queria perguntar pro Dodô, que é o seguinte: na música popular brasileira, em geral, geralmente as pessoas só conseguem entrar no caminho quando fazem um beijamão para aquilo que eu chamo de máfia do Dendê, que é o Caetano e o Gil. E vocês Lá vem ele, hein? Olha lá. fizeram a carreira de Só vocês. pergunta ácida, meu. Olha lá. Vocês fizeram a carreira de vocês de uma maneira independente. Vocês não são beijamão de ninguém. Ou tem algum cacique no pagode, por aí vai, que tem que se beijar a mão. Não, acho que assim, o respeito que a gente tem até hoje é fundo de quintal. Então, isso que eu queria dizer lá no começo, quando você tinha perguntado sobre isso, assim, depois que a gente escolheu, como o Edgar também falou, da música do nosso pagode romântico, de você escutar de um grupo que é a referência pra todo mundo, que é o fundo de quintal, e chegar pra gente e falar: meninos, vocês são a geração que vão segurar esse negócio pra gente. Então, faz com desse jeito que vocês estão fazendo, com seriedade. Fizemos até na época que o Mário Sérgio estava vivo, fizemos um programa de TV juntos, ao vivo ainda, e tocamos juntos. Então, uma coisa que já tá marcada com a gente. E você ouvir isso de fundo de quintal é a mesma coisa, tipo assim, que nem vai o sertanejo hoje, um Sérgio Reis falar pra você, ou cara, você, sabe? Então tem aquelas pessoas, até o respeito das pessoas de outros gêneros também, pelo Pixote, eu acho que é muito legal você ouvir isso. Então a gente foi independente mesmo, lutando e conseguindo o nosso objetivo aí. Ainda tem muita coisa ainda pra gente. Uma característica, ainda falando de gestão, que sempre quando a gente observava os grupos de pagode, era o tamanho, né? Eram muitas pessoas. Como Negritude, que, nossa senhora, Por exemplo. era 8. Eu falo pro Neto, gente... Muitos uniformizados, né, justamente. E aí a gente pensava, cara, como é que eles conseguem administrar a carreira, dividir cachê com tanta gente? A gente tá vendo aqui no clipe que vocês têm uma banda de apoio, que deve viajar com vocês e tal. Mas isso era sustentável naquela época ou era mais por paixão que vocês levavam? Não, então, começou a virar meio que loucura, né? Teve uma época, porque... É assim... Tem aquele lance de você ostentar, né, na sua carreira, de repente você tá... Foi isso que também aconteceram algumas coisas. Tipo assim, que tinha pessoas que, ao invés de, tipo, te apoiar, tipo, tá junto com você, mas queria ser mais. Tipo, se eu comprasse uma corrente de prata, com o símbolo do Brasil, o nego vinha com uma do mundo. Ah, tinha essa rivalidade? Não, essas palhaçadinhas rolava? acontecia. Ostentação de coisa. Como aí chegou a época do ônibus, né? Ostentação de ônibus. Todo mundo. Você tinha que chegar. Se você chegasse com o Dublodex, você falou: Busão adesivado, né? Vamos com os caras! Era tipo esse negócio, mas bobeira de. O cara que adesivava o busão ficou rico, Pô, milionário. Então, não, você cara. fala: mano, olha a cara nossa no bagulho. Ixi! Passava outro ônibus e falava: mano, tá com fuzil. Entendeu? Era essas palhaçadas. O Vinícius de Moraes gravou a frase que São Paulo é o túmulo do samba, né? Isso causa algum tipo de sensação Não é, pra não é. vocês? Isso foi no começo, então, pô, eu nem era dessa época aí. Agora isso daí. Vocês faziam? Então a gente já voltamos, é o Quem 10, estamos de volta. Os zumbis. Já estamos aqui, é o túmulo. Os zumbis do A gente samba. né? volta. Vocês faziam alguma coisa antes de entrar na música? Ou tinha outra Ela outra fazia, carreira? tomava Trabalhei uma no madeira. McDonald's. os cara era O Thiago criança. não era nem vivo, O né? cara era criança, jogava tazo, ia mano. no maternal, ia Tazo. brincar na Eu pracinha. jogava tazo. Mas vocês chegaram a fazer outra coisa, né? Eu só estudava e trabalhei, né? Antes disso. E escola de samba, sempre fui fascinado, né? No Eu sou Mac, mais- né? Trabalhei E 2 a anos. carne é de minhoca 2 mesmo? anos e 6 meses, não é nada. Olha Todo só. mundo come pra caramba aqui. E fui funcionário do mês. Boa tarde, seu pedido. Ixi, filho. Foi Dodô. mó barato. Aí, tava tocando a música no rádio.
Juro por Deus. Aí a música começou a tocar, né? Felicidade, brilho de cristal, é o brilho do teu... Tocando. Só que ainda não era conhecido, tava legal. Aí fomos indo. De repente, tô trabalhando, juro. Trabalhando, a música tocando. Eu falei, ó, daqui a pouco o neguinho tá indo embora, hein? Olha lá, ó. Você tava falando ainda, acompanha fritas, né? Tocando. Acompanha fritas. E era época de cartão. A ficha já tinha acabado, mas era cartão. Aí eu falava pros meus amigos irem lá pra poder pedir, né? Porque antigamente era telefone, carta e fax. Isso aí. Né? Então hoje a internet é lindo, maior felicidade pra todo mundo. Ô, Dodô, você é uma simpatia. Quem faz uma pesquisa no Google, encontra fotos de você sempre sorrindo. As poucas que tem com você com um semblante mais sério são retratos de um momento delicado na tua vida, na luta do teu filho mais velho contra o câncer. Qual que foi a importância aí, chegou esse porra. do laço entre o pai e filho pro enfrentamento dessa doença? E foi, como eu disse pros meninos aqui, aconteceu isso, a gente tava num show, eu recebi a notícia, né? Ele já tava fazendo já ia fazer a biópsia, nós estávamos em BH. E nisso, até o Rafael, meu professor, tava comigo. E aí ele falou assim, Dodô, na hora que você descer, preciso falar com você. Aí fui fazer o show, tranquilo, normal, show bombado, gente pra caramba, mal barato. E aí foi um momento que ele falou pra mim, aí eu liguei pra mãe do meu filho. E ela falou que ele tava com câncer, ele era o linfoma de Hodgkin. E aí a gente ia começar aquele tratamento. Mas aí até você receber a mensagem, aí eu já liguei pra minha mãe, já falei com os caras, todo mundo preocupado já. Aí eu fui pro hotel, voltei, fiquei trancado sozinho, liguei pra minha mãe. Aí, não, vamos começar, vamos trabalhar e... Filho, pega em Deus e você tem muitas coisas pra você fazer. Então você não pode, né, se deixar levar por isso. Então isso aí é um fardo que de repente você tem que levar. Deus é assim... te dá, mas ele não te dá a cruz maior que você não pode carregar. Então ela falou, calma, a gente vai resolver e vai estar tudo certo. E aí a partir daí fomos indo, os meninos falaram, me perguntaram como é que ia ser. E eu falei, não, vamos continuar trabalhando, tem que continuar, porque assim, aconteceu comigo, mas depois que, antes disso, já tinha acontecido um fato que uma pessoa trouxe um cara no camarim e veio falar, Dodô, eu trouxe esse cara, tá passando por um problema assim. Só que eu falei pra ele ir no show do Pichote que seria tudo de bom e ele ia passar. E aquilo lá me deixou feliz pra caramba. Eu falei, caramba, tem uma missão aqui, tem que... Né? Então são 5.000 pessoas, mas tem uma pessoa ali que tá passando aquele momento, eu não posso deixar isso aí. Então tem que... Alegria. Gigivão pra frente, aquele negócio, a galera vir e... tentar levar isso aí. Hoje ele tá feliz, amanhã eu não sei como é que vai ser a vida dele, mas hoje, fala, caramba, hoje tirei uma onda, foi legal pra caramba o show dos caras lá. Amanhã eu não sei, era isso que eu tinha que subir e fazer. Boa. Então eu tinha que levar isso aqui comigo e não usava isso como, né, levar pelo minha dor e tal, querer fazer apologia a isso, nada. Falei, galera, é o seguinte, tô passando por isso, só quero que vocês entendam que é difícil, né? Então, nesse momento... Mas ele tá lá firme e forte, ainda tinha o cabelo... Né, que eu sou o Dodô Camaleão, agora eu tô com esse cabelo aqui. Esse aí. Ô, Dodô, vamos lá. O que a gente deve saber sobre os próximos passos do Pichote? Como é que tá aí a agenda de show de vocês? Tem esse EP que eu falei que vocês lançaram, né? Com o Chiclete. Então, fora esse clipe também, a gente fez o primeiro, que foi o Ele e Ela, que foi maravilhoso também. Pra gente era uma novidade, né? Foi uma novidade porque... A gente não é acostumado a fazer clipe, fazer essas coisas, então bateu mais de 4 milhões. Tem show rolando o Brasil inteiro. E a gente fazendo show pra caramba. E agora vai ter uma novidade, vai ter... talvez a gente faça o nosso DVD de 25 anos ano que vem. Boa. Tudo tranquilo. Legal, queria agradecer aqui a presença do Thiago, do Dodô e do Du, aqui da banda Pichote, animando a nossa manhã com este samba romântico aqui no Morning Show. Obrigado, sorte pra vocês, hein? Grande abraço. Obrigado a bancada aí, toda a família, obrigado aí. É isso aí. Pichote com a gente aqui no Morning, daqui a pouco estaremos de volta agora, 11 horas 2 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo com o Morning Show, nessa manhã de terça-feira, meus amigos, nós temos aqui não apenas um, mas quatro não, 3 por enquanto. O quarto tá chegando. Entrou aí, não? Quem é? Aí, Dudu. É o Dudu. Dudu. Olha só, eu tenho aqui à minha frente Thiago, Dodô e também o Du. Quem ainda não sabe de quem eu tô falando, então é só aumentar o volume pra identificação vir na sequência. Olha lá, ó. Segura, ó. Olha lá, ó quem tá aqui com a gente nessa manhã de
Só no sapatinho, só no swing aqui no Morning Show. Olha lá, que beleza, hein? Quem me dera ao menos uma vez poder te abraçar. Bom dia. Pô, legal receber aqui no estúdio do Morning o grupo Pichote, a rapaziada do Pichote. Aqui, como eu falei, o Thiago, o Dodô e o Du com a gente pra bater um papo aí sobre... Caramba, 25 anos. 25 anos, bom dia, bom dia. Caramba, 25, cara. A gente tava vendo aqui na abertura a capa do CD de vocês. Pô, só parecia... Eu não sei se vocês lembram... Vocês lembram daquela banda... Vocês lembram daquela banda de rap, eu acho que era inglesa, chamada Musical Youth, que era toda molecadinha, cantava uma música chamada Pass the Dutch. Eu olhei e falei, olha aí os molequinhos, tudo pequenininho. Thiago tinha 2 anos. Moleque. Quase. Bom dia aqui, né? Bom dia, Edgar, bom dia, Vinícius, Paula, Carol. Tamo aí. Olha, sejam muito bem-vindos aqui, ó. A pergunta que eu já passo de cara quando toca essa música aqui, ó. Ó, Brilho de Cristal aí, passa um filme na cabeça de vocês, muito, como é que é? Muito. Foi meados de 90. O Pichote começou em 92, né? Começamos em 92, só por brincadeira também. A gente tocava numa praça chamada Praça é Nossa, na Zona Sul de São Paulo. E nisso, por incentivo, né, do pessoal que curtia lá, falando, mano, vocês têm que fazer um grupo mesmo, né? Leva adiante isso aí. Era só diversão. E no começo, que não tinha grupo de criança, era só a Toca do Coelho. E a Toca do Coelho acabou e quiseram montar esse grupo de criança. E aí a gente, assim, despertou um pouco de interesse, porque na época não tinha grupos, né? Assim, o único grupo que tinha era Fundo de Quintal, o resto era Dona Ivone Lara, era Zeca Pagodinho, era o Mirgue Neto. Então a gente tocava essas coisas dos nego velho. Então a gente era a atração da praça, né? Os moleques novinhos tocando só pagode antigo, né? Essas coisas todas. E aí surgiu o interesse também da gravadora. Aí gravamos nosso primeiro... 2 faixas, né? Um EP? Numa coletânea. Antigamente tinha uma coletânea, sim, né? Vários grupos. E a gente foi um dos grupos de criança. E nisso despertou o interesse da gravadora. Pra gente gravar esse disco. Sim. Que foi em 96. Que foi esse primeiro que a gente tá aqui, o Brilho de Cristal, que a gente tá com a capa. Quem nos acompanha em imagens pode ver aqui, né, nos monitores do Morning Show. Agora é o seguinte, vários grupos, ao contrário de várias bandas, nomes que surgem, né, e somem, né, com a mesma velocidade. Então vocês, já seguem aí, como eu falei, 25 anos com projeção no país todo, né? Graças a Deus. O que vocês acham que foi o ponto determinante para que isso acontecesse, para que vocês fizessem sucesso e estejam aí até hoje? Eu acho que assim, o que prevaleceu mesmo foi a nossa união, né? De sermos crianças desde o começo. Lógico que grupo é complicado, né? E a gente... Nós queremos saber dessas complicações daqui a pouco. E hoje, assim, o que acontece? Antigamente todo mundo, né? Então os grupos todos tinham o lance do vocalista, e o vocalista começou a sair e foi desfazendo todos os grupos, né? Então a gente lançava solo, né? É o único grupo de São Paulo a ter a mesma formação desde o início. Aí. E fora isso, né? Eu acho que foi a nossa persistência em manter o nosso ritmo. É o pagode romântico, ficamos e não... Assim, vamos se dizer, eu falo a verdade, não se prostituímos para uma outra vertente para misturar junto com o nosso som. A onda então, é o samba pagode romântico. É o nosso Pichote, já é, porque tem aqueles lances tipo, essa música aqui tá fazendo sucesso, agora vamos fazer um negócio junto, e muita gente vai pra esse lado e depois não consegue voltar. Aí a gente falou, não, vamos continuar aqui, que é isso aqui, o Pichote é isso e beijo, me liga. Bora, amiguinhos. Eu quero saber das tretas, gente. Mas já? Claro, assim? meu. 25 anos de união, tudo bem, mas deve ter tido uma paz. Chato aí. Pra caramba. Alguém que ficou isolado, né? Tipo, deixa esse cara aí, vamos ficar um ano sem falar com ele. O vocalista estrelou. Sempre cai aqui. Sempre é o vocalista. Não, mas não... Mas uma relação de longo termo, assim, é natural que aconteça, né? Umas faíscas. Mas eu acho que assim, eu acho que tem uns desentendimentos. Sem demagogia nenhuma, falando a verdade mesmo, aqui entre a gente, a única coisa que é briga é pro nosso bem, pro bem do grupo, em sentido, né, que hoje nós somos o administrador da nossa carreira. Sim. Né, um pouco. Porque antigamente a gente deixou muito na mão das pessoas, então o começo de tudo teve pessoas oportunistas, né, então a gente era muito novo, né, então não tinha como a gente, lógico, nossos familiares também interferiam, mas a gente deixou muito na mão dessas pessoas que, assim, decepcionaram a gente em algumas coisas, né? Da nossa carreira, lance de dinheiro, lance de carreira mesmo, de cuidar da carreira de um modo mais com carinho, não visando só o lance do dinheiro.
Então isso a gente sempre brigou pra isso, né? Então um tem uma opinião, outro tem uma opinião, então a gente chega num denominador comum e vamos embora. Olha só, Paulinho, não teve garrafada, não teve nada soco, disso, não eu tô teve... triste. não teve sangue. Não, Também, mas eu faço daqui a pouco pra não monopolizar. Aquele lance de... Ô, Dodô, fica sem tem uma falar. pergunta que é o seguinte. Você usou o termo, você falou, a gente não se prostituiu. Eu queria lembrar um quadro que é, você pega a música caipira tradicional, ela teve um desvio, você tem um monte de cara que não faz música caipira, faz um sertanojo, agrobrega, com umas amplificador Marshall, posando de roqueiro e tirando toda a raiz da bravo, coisa. Da mesma forma que no pagode, você tem uns branquelos aguados que põe um bonezinho de malandro e fica com o cavaquinho como se fosse ali da Lapa do Rio. E não decola aquilo. Não tem o swing, que né, você acha Teori? desses malaco fabricado Então, com o chapéuzinho de malaco da Lapa? Olha, eu acho que assim, a gente veio de uma raiz, né? Então acho que a gente soube cuidar, porque assim, sempre teve o preconceito do pagode, né? Na época, na nossa época também. Então Raça Negra foi um dos pioneiros a trazer, né, o samba, tipo assim, pós-falto, vamos dizer, que tirou do morro, que o nego falava. Então o Luiz Carlos trouxe um outro ritmo, aí veio SPC, veio daí, então veio criando vários grupos, como a gente também surgiu na época de 90, aí veio o Catinguelê, veio o Soweto, veio essa galera toda, que fazia aquele lance, né, que todo mundo já sabia. Eu acho que assim, é uma bola de meia, assim, muito grande, porque teve uma época de que eu posso dizer, de modinha. Todo mundo queria ser pagodeiro, mano. Todo mundo queria, a época de salgadinho, colocar... pegava o terno velho do pai, do vô, colocava a camisa pra fora. Queria ser pagodeiro. Antigamente tinha tudo isso aí. Né? Então são todas isso aí, tem momentos, né? Como no sertanejo também, tem aquele momento que agora hoje também teve muita gente, né? Muitas pessoas que surgiram aí, muitas duplas, muitas pessoas que fizeram sucesso fazendo, né? Mas teve aquele, como você falou, não teve mais aquele cuidado com o sertanejo original, né? Nesse momento aí que tava o boom do pagode, com as outras bandas também, subiu a cabeça um pouco o sucesso, dá um nó na cabeça? Não, assim, a gente ficava assustado em 2008, quando a gente, né, gravou o nosso DVD de 15 anos, que foi assim, estrondoso essa segurança até que tá de fundo. Foi uma das músicas assim que foi um divisor de águas pra gente, mas então isso também que prevaleceu pra gente, sempre ter o pé no chão, sempre, né, de respeitar as pessoas, porque é aquele lance do que a gente sabe da atmosfera, é aquele lance que o mundo dá voltas, né? Então não adianta hoje você fazer isso aqui, mas depois, né, chegar lá na frente, nego lembrar e falar, que legal. Lembra daquela vez lá, Alegrinho? Que o mundo dá voltas. Então, sempre tem isso aí. Então acho que sempre teve isso aí. Eu acho que também veio de casa, né? Da nossa Fala, Carol. Você estava falando da década de 90 e de vários grupos que surgiram naquela época. E a gente assistia programa de televisão, por exemplo, Só era uma tinha sequência, pagode, né? E vocês imaginam, eram muito amigos, porque também tinham vários shows que era Sensação, Sem Compromisso, Arte Popular, enfim, todo esse pessoal que chegou dessa mesma época. E esse pessoal, você vê que alguns continuaram, muitos desistiram ou ficaram fazendo composições para quem ainda continua. Quem vocês ainda tem contato e que produz ainda música boa para esse pagode que ainda resistiu há tantos anos? A gente conversa com todo mundo ainda, né? Tá todo mundo aí. Tem, assim, o pessoal que saiu, saiu, mas tá sempre assim no meio também, né? Os grupos que se desfizeram. Mas fala nomes. A gente fica. Não, a gente se encontra, como agora. Teve um encontro com. Eu fiz até um encontro também com Marquinhos, Netinho, Salgadinho, Vaziozinho. Quem mais? E o Dodôzinho. Rodriguinho. E aí tava todo mundo, né? Então essa galera aí eu sempre encontro, hein? Agora, principalmente agora, final de ano. E composição, vocês... Composição a gente ainda tem uma galera que a gente tem um carinho especial, né? Pelo pessoal que sempre deu as canções pra gente desde o início, né? E a gente abre um espaço também para os compositores novos, que tem muita gente boa, né? Que tá escondida. E essa é uma coisa que a gente sempre prisou, porque você só compõe, certo? Então a gente tem o grupo, a gente canta, a gente tem o nosso lado de artista, e a pessoa que é compositor,
ele só faz aquilo lá. De repente ele não é de cantar, mas ele faz as canções. Ele cria, né? Cria tudo, mas só que tem gente que, tipo assim, tira o ganha-pão dessa galera, porque, tipo assim, que nem a gente, Pichote, só vamos gravar a música do Dodô, do Thiago e não vamos mais entrar ninguém. Isso vai cair. Isso acaba com a vida do grupo. Thiago compõe também, Thiago? Não. Que fica uma Graças coisa... a Deus, não. Não Eu compõe. tenho esse dom, não. Uma coisa zoada. Só executa as composições que vocês Entendeu? recebem, então. E aí a gente tem que levar essa galera pra todo mundo escutar, né? Então tem vários anônimos que é muito legal. A gente escuta todo mundo. E a gente escuta de verdade. Deixa eu até contar uma coisa de 1900 e bolinha. Que aconteceu. Antigamente era fita, né? A gente recebia fita. E tinha cassete. Fita pra caramba. Todo lugar era fita. E a gente escutava muita fita. E teve uma vez uma história que aconteceu, né? Que esse cara mandou. Por isso que a gente colocou isso na consciência. Que o cara entregou uma fita, determinada pessoa, pra escutar. Beleza. Aí o cara foi, se encontrou de novo e falou: e aí, querido, escutou as músicas lá? Gostou das músicas? O cara, nossa, que legal, música maravilhosa. A 2, então, obrigado, viu? A fita era virgem, viu, filho? Obrigado. Puta, velho, olha aí, ó, descobriu. Pela moral. Mundo pequeno, Paulinha, tá vendo? Tipo pegadinha. Não pode fazer isso na vida, não. A verdade acima de tudo. Eu sei bem como é que é, viu, senhor Edgar? Vamos lá, deixa eu saber aqui de você. Manda aí, manda Eu uma. tenho uma pergunta. Fala. A Carol tava falando dessa época onde o pagode era tudo, então todos os programas, vários grupos de pagode, a gente vê que mudou um pouco. Pichote! Até agora a gente fala que tá meio também Esse era o Gugu, monotemático, tá? Aquele Perceber? sertanejo universitário, feminejo. Então agora essa seria a bola da vez. Queria saber se vocês se decepcionaram com alguém que vocês imaginavam que era um super apoiador da carreira de vocês e que dava entrada livre e que aí, de repente, quando virou a moda, vocês foram lá e a recepção talvez não tenha sido igual e que vocês tenham ficado #chateados. Não, eu não tenho problema com ninguém, a gente também não teve essas pessoas assim. Porque eu já também, nesse sentido, eu já logo tô no meio também, de falar, gente, o que tá acontecendo? Desce do pedestal, tem que fazer, porque a gente sabe como que é. Então a gente tem que respeitar as pessoas. Eu acho que isso que eu disse do início, que é muito importante pra gente, até a gente mesmo, né? De respeitar nossos fãs, né, as pessoas, a galera que trabalha, né, como vocês aqui também, tem um espaço pra gente. Então não adianta, marcar, fazer perna, não adianta. Isso aí a vida não vai te levar a nada. Então isso aí, se acontecesse com a gente, assim, comigo até agora, no presente momento, não aconteceu. Mas se tem, eu já logo falo, rapaziada, e aí, filho? Não pode ser assim. Tem que ter, porque a gente já viveu pra caramba também, né? Já passamos por um monte de coisa. Vocês fizeram a opção de seguir nessa linha do samba romântico, É o pagode né? romântico, ficou. É o pagode romântico e tal. Falar de amor, né? Não vai perder pro amor nunca. Eu quero saber se vocês já sofreram preconceito com isso. Falo porque tem os chamados partideiros, né? O cara que faz o partido alto, coloca na temática das letras ali outros assuntos, não só esses relacionados a relações entre pessoas e tal. Eu quero saber se vocês já sofreram preconceito por parte desses... Sim, se a gente falar, puta, você não tem nada de ruim, mano. Mas, ó, é uma coisa que a gente fica muito feliz. Por quê? A gente sabe fazer o raiz, né? A gente sabe fazer o raiz, aquelas coisas que fizeram parte da nossa história, tem a nossa essência, tem a nossa... A gente tenta trazer isso pro nosso som. Fala aí o que é raiz, pra moçadinha que tá raiz, ouvindo a assim, gente hoje. Samba raiz, o que você está se referindo? Que a gente se fala de candeia, né? Que vem lá de trás, cartola. Então a gente sabe cantar, sabe tocar essas coisas, mas a gente faz no nosso íntimo, numa coisa mais... né, diferente, porque mudou antigamente. Então isso daí foi época de 80, então pra lá que o pessoal curtia pra caramba. E a gente veio na época de 90 como essas coisas, falando do amor, falando de coração, mas sempre com todos os instrumentos, com todo o acervo do pagode, do samba, né? Vocês têm 25 anos de carreira, já tocaram em um monte de lugar, já tem um monte de show, possivelmente mico que vocês têm no histórico aí. Qual foi o pior lugar, assim, que vocês já tocaram? Tirando a Fazenda, que acho que é o... Olha a Carol, hein, meu? Grande Carol! Cara, tirando a Fazenda. Meu, já tocamos... Vai, tem lugar aí, vai. Pô, meu, não põe na meia, não. Eles estão lembrando de uns 5 lugares. Pô, tem lugar pra minha gente. Muito mais. Já tocamos em cima de caminhão. Já tocamos em cima de caminhão, som desligando. Nossa, é difícil a gente falar assim. Sei lá, em vários lugares tem periferia. Tudo é maravilha. Pô, a gente, assim, do planeta Atlântica ao
sei lá, o Aniversário de uma caminhão, aniversário cidade, de assim, cidade. Então, mas shows ruins, a gente tem que fazer o show ficar bom, né? Mas o local a gente não tem como. Como a gente colocou agora no nosso show novo, que a gente canta Bares da Vida, né? A gente tem aquela frase do Milton. Todo artista tem que ir onde o povo está. Então tem lugar que a gente fala, estamos aqui, mas... Isso aí, Dudu. Olha, a pessoa que acho que mais gosta de pagode nessa roda aqui, tá quietinha, eu não sei porque que ele tá quieto. Cara. Ele não fala nada, ele cantou a música de vocês. Eu tenho registrado... Fala aí, Vini, conta a sua experiência. Eu tenho registrado em um dos meus braços a letra do fundo, né? Olha lá. A amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. E hoje eu já fiz uma aqui também do Pichote, né? Nossa, ficou ótima. Ficou ótima, né? Ficou muito legal. Que grafia. Ficou legal, viu? Eu faria de verdade nessa cor da Bic mesmo, a caneta Bic. Eu posso falar que Pichote, já ouvi muito Pichote na minha época de solteiro, principalmente. Pergunta uma coisa pros caras, você tá à frente do... Não, Dodô, uma marca também que eu acho do Pichote sempre foi o bom humor, né? Sim. Assim como o molejo também, essa coisa da coreografia, né? Daqueles gritos que você dá. Isso aí foi uma marca registrada que vocês levaram também na carreira de vocês, foi né? um lance, então, ficou mais forte no DVD de 15 anos. Porque eu sempre fazia isso, fazia no show, fazia em alguns discos, né? Tipo, só um vai, mas era um vai tranquilinho. Só que no dia da gravação do DVD, tava muito nervoso, porque eu fico assim, né? Qualquer apresentação, eu me expresso desse jeito. E nesse dia tava lotado, tipo, a gente não tava acreditando o que tava acontecendo naquele dia, né? E aí o pessoal, Dodô, vamos embora, vamos arrebentar e tal, não sei o quê. E aí aquele bordão ficou. Bem-vindo ao show do Pichote, vai! E na hora que ficou, isso aí ficou. Aí todo lugar que o nego me encontra, eu tô passando na rua, Dodô, vai! Dodô! As crianças. Virou um bordão ali. Eu falei, pô, Michael Jackson mandar um uau! Eu falei, vai, agora já é. Todo lugar, neguinho já sabe que é o Dodô. Já faz, então, até ficou uma marca tão forte assim, registrada, que a gente faz participações com outros grupos, outros gêneros, né? E aí, tipo assim, eu vou fazer, aí eu entro cantando, né? Tem a voz do vocalista, aí tem a voz. E se eu não colocar o vai, não é a participação do Pichote em nada, né? E as coreografias ainda rolam. Mas aí a gente parou um pouquinho, né? Quem que fazia? A gente fazia esse negócio, era... Quem que era o coreógrafo? Quem que era o criador? O que acontece? Esse lance da coreografia, que, como a Carol tinha falado, o que acontecia? Você ia pro programa de televisão e a gente era, tipo, leigo, não sabia nada. A gente falou, gente, tem que fazer um movimento, né, gente? Né? Aí ficou aqueles passinhos que todo grupo de pagode fazia. Aquela viradinha. Então a gente inventava algumas coisas. Eu tenho um vídeo nosso da Xuxa. Nossa, de 1900 e tal também. Primeira vez que a gente foi na Xuxa, e a gente, ensaiamos a noite inteira. No hotel, a gente ensaiou, não vai errar. Aí todo mundo fazia certinho. Tamo lá tamo lá. Mas vocês mesmo criavam, né? Aí eu inventei os passinhos de antiga, aqueles atrás, vai lá e pra cá. E ficou. E a gente fazia isso aí. Todo grupo que ia pra televisão fazia isso aí. Até agora teve um show, esse ano ainda, no começo do ano, encontramos com o Belo. Aí era Pichote, Belo. Nossa. E quem mais? Acho que foi só Pichote e Belo. Pichote e Belo. E aí a gente tocou primeiro que o Belo. E depois a gente ficou, porque o nosso voo também era depois, e a gente ficou no show do Belo. Quero agradecer meus amigos do Pichote, tô por aí, beleza, foi barato. E, enfim. Aí ele começou a fazer um bloco de Soweto. Aí eu falei pros moleques, os moleques tinham falado, Dodô, o que você quer fazer, meu? Para de palhaçar. Eu falei, vamos lá. Aí a gente invadiu o palco e começamos a dançar com ele não aguentou. Aí a gente fez aquele passinho da televisão, que todo grupo fazia isso, não tinha como. Vamos ouvir, a gente tem aqui vocês estão com um EP aí, lançando um EP, isso, né? Que tem um título de Chiclete, que tem a música chamada Adeus. Vamos rodar um trecho do clipe pra dividir com os nossos internautas que acompanham aqui pelo YouTube. Ó, olha lá, ó. Onde foi gravado isso? Vai falando pra gente. No estúdio. Ah, vocês gravaram no... a gente fez assim, tipo, quis fazer as canções com imagem, né? Tá, vamos ouvir um pouquinho. Café, fui tomar o meu banho. Agradeci a Deus por mais um dia estar de pé, mas achei um pouco estranho. Você nunca foi de demorar. Vim pra ver se estava tudo bem. Tá chorando porque diz o que é que você tem. Traição da minha parte eu sei que não rolou. Sou tão apaixonado. Não me lembro se fiz algo que te magoou. Tô ficando preocupado.
paga. Tugori tá quase chorando aqui, né? Tá emocionado, tá? Eu tava pensando em algo que eu queria perguntar pro Dodô, que é o seguinte: na música popular brasileira, em geral, geralmente as pessoas só conseguem entrar no caminho quando fazem um beijamão para aquilo que eu chamo de máfia do Dendê, que é o Caetano e o Gil. E vocês Lá vem ele, hein? Olha lá. fizeram a carreira de Só vocês. pergunta ácida, meu. Vocês fizeram a carreira de vocês de uma maneira independente. Vocês não são beijamão de ninguém. Ou tem algum cacique no pagode, por aí vai, que tem que se beijar a mão. Não, acho que assim, o respeito que a gente tem até hoje é fundo de quintal. Então, isso que eu queria dizer lá no começo, quando você tinha perguntado sobre isso, assim, depois que a gente escolheu, como o Edgar também falou, da música do nosso pagode romântico, de você escutar de um grupo que é a referência pra todo mundo, que é o fundo de quintal, e chegar pra gente e falar: meninos, vocês são a geração que vão segurar esse negócio pra gente. Então, faz com desse jeito que vocês estão fazendo, com seriedade. Fizemos até na época que o Mário Sérgio estava vivo, fizemos um programa de TV juntos, ao vivo ainda, e tocamos juntos. Então, uma coisa que já tá marcada com a gente. E você ouvir isso de fundo de quintal é a mesma coisa, tipo assim, que nem vai o sertanejo hoje, um Sérgio Reis falar pra você, ou cara, você, sabe? Então tem aquelas pessoas, até o respeito das pessoas de outros gêneros também, pelo Pixote, eu acho que é muito legal você ouvir isso. Então a gente foi independente mesmo, lutando e conseguindo o nosso objetivo aí. Ainda tem muita coisa ainda pra gente. Uma característica, ainda falando de gestão, que sempre quando a gente observava os grupos de pagode, era o tamanho, né? Eram muitas pessoas. Como Negritude, que, nossa senhora, por exemplo, era 8. Eu falo pro Neto, gente... Muitos uniformizados, né, justamente. E aí a gente pensava, cara, como é que eles conseguem administrar a carreira, dividir cachê com tanta gente? A gente tá vendo aqui no clipe que vocês têm uma banda de apoio que deve viajar com vocês e tal. Mas isso era sustentável naquela época ou era mais por paixão que vocês levavam? Não, então, começou a virar meio que loucura, né? Teve uma época, porque... É assim... Tem aquele lance de você ostentar, né, na sua carreira, de repente você tá... Foi isso que também aconteceram algumas coisas. Tipo assim, que tinha pessoas que, ao invés de, tipo, te apoiar, tipo, tá junto com você, mas queria ser mais. Tipo, se eu comprasse uma corrente de prata, com o símbolo do Brasil, o nego vinha com uma do mundo. Tinha essa rivalidade? Não, essa palhaçadinha acontecia. Ostentação de coisa. Como aí chegou a época do ônibus, né? Ostentação de ônibus. Todo mundo. Você tinha que chegar. Se você chegasse com o Dublodex, você falou: busão adesivado, né? Vamos com os caras! Era tipo esse negócio, mas bobeira de. O cara que adesivava o busão ficou rico, milionário. Então, não, você cara. fala: mano, olha a cara nossa no bagulho. Ixi! Passava outro ônibus e falava: mano, ela tá com fuzil. Entendeu? Era essas palhaçadas. O Vinícius de Moraes gravou a frase que São Paulo é o túmulo do samba, né? Isso causa algum tipo de sensação pra vocês? Isso foi no começo, então, pô, e eu nem era dessa época aí. Agora isso daí. Vocês faziam? Então a gente já voltamos, é o Quem 10, estamos de volta. Os zumbis. Já estamos aqui, é o túmulo. Os zumbis do samba. Né? Vocês faziam alguma coisa antes de entrar na música? Ou tinha outra Ela fazia, carreira? tomava uma madeira. O Thiago não era nem vivo, né? Ela era criança, ia no maternal, ia brincar na pracinha. Jogava tazo. Mas vocês chegaram a fazer outra coisa, né? Eu só estudava e trabalhei, né? Antes disso. E escola de samba, sempre fui fascinado, né? No MEC, né? Trabalhei. E a carne é de minhoca 2 mesmo? anos e 6 meses, não é nada. Olha Todo só. mundo come pra caramba aqui. E fui funcionário do mês. Boa tarde, seu pedido. Filho. Foi mó barato. Aí, tava tocando a música no rádio. Juro por Deus. Aí a música começou a tocar. Né? Felicidade, brilho de cristal. É o brilho do teu. Tocando. Só que ainda não era conhecido, tava legal. Aí fomos indo. De repente, tô trabalhando, juro. Trabalhando, a música tocando. Eu falei, daqui a pouco o neguinho tá indo embora, hein? Olha lá, ó. Você tava falando ainda, acompanha fritas, né? Tocando. Acompanha fritas. E era época de cartão. A ficha já tinha acabado, mas era cartão. Aí eu falava pros meus amigos irem lá pra poder pedir, né? Porque antigamente era telefone
carta e fax. Isso aí. Né? Então hoje a internet é lindo, maior felicidade pra todo mundo. Ô, Dodô, você é uma simpatia. Quem faz uma pesquisa no Google, encontra fotos de você sempre sorrindo. As poucas que tem com você com um semblante mais sério são retratos de um momento delicado na tua vida, na luta do teu filho mais velho contra o câncer. Qual que foi a Olha importância aí, chegou esse porra. do laço entre o pai e filho pro enfrentamento dessa doença? E foi, como eu disse pros meninos aqui, aconteceu isso, a gente tava num show, eu recebi a notícia, né? Ele já tava fazendo já ia fazer a biópsia, nós estávamos em BH. E nisso, até o Rafael, meu professor, tava comigo, e aí ele falou assim, Dodô, na hora que você descer, preciso falar com você. Aí fui fazer o show, tranquilo, normal, show bombado, gente pra caramba, mal barato. E aí foi um momento que ele falou pra mim, aí eu liguei pra mãe do meu filho, e ela falou que ele tava com câncer, ele era o linfoma de Hodgkin. E aí a gente ia começar aquele tratamento. Mas aí até você receber a mensagem, aí eu já liguei pra minha mãe, já falei com os caras, todo mundo preocupado já, aí eu fui pro hotel, voltei, fiquei trancado sozinho, liguei pra minha mãe. Aí, não, vamos começar, vamos trabalhar e, filho, pega em Deus, e você tem muitas coisas pra você fazer, então você não pode, né, se deixar levar por isso. Então isso aí é um fardo que de repente você tem que levar. Deus é assim, te dá, mas ele não te dá a cruz maior que você não pode carregar. Então ela falou, calma, a gente vai resolver e vai estar tudo certo. E aí a partir daí fomos indo, os meninos falaram, me perguntaram como é que ia ser. E eu falei, não, vamos continuar trabalhando, tem que continuar, porque assim, aconteceu comigo, mas depois que, antes disso, já tinha acontecido um fato que uma pessoa trouxe um cara no camarim e veio falar, Dodô, eu trouxe esse cara, tá passando por um problema assim, assim, assim. Só que eu falei pra ele ir no show do Pichote que seria tudo de bom e ele ia passar. E aquilo lá me deixou feliz pra caramba. Eu falei, caramba, tem uma missão aqui, tem que... Né? Então são 5.000 pessoas, mas tem uma pessoa ali que tá passando aquele momento, eu não posso deixar isso aí. Então tem que... Alegria. Gigivão pra frente, aquele negócio, a galera vir e tentar levar isso aí. Hoje ele tá feliz, amanhã eu não sei como é que vai ser a vida dele, mas hoje, fala, caramba, hoje tirei uma onda, foi legal pra caramba o show dos caras lá. Amanhã eu não sei, era isso que eu tinha que subir e fazer. Boa. Então eu tinha que levar isso aqui comigo e não usava isso como, né, levar pelo minha dor e tal, querer fazer apologia a isso, nada. Falei, galera, é o seguinte, tô passando por isso, só quero que vocês entendam que é difícil, né? Então, nesse momento, mas ele tá lá firme e forte, ainda tinha o cabelo, né? Que eu sou o Dodô Camaleão, agora eu tô com esse cabelo. É esse aí. Ô, Dodô, vamos lá, o que a gente deve saber sobre os próximos passos do Pichote? Como é que tá aí a agenda de show de vocês? Tem esse EP que eu falei que vocês lançaram, né? Com o Chiclete. Então, fora esse clipe também, a gente fez o primeiro, que foi o Ele e Ela, que foi maravilhoso também. Pra gente era uma novidade, né? Foi uma novidade porque... A gente não é acostumado a fazer clipe, fazer essas coisas, então bateu mais de 4 milhões. Tem show gente... rolando o Brasil inteiro. E a gente fazendo show pra caramba. E Maravilha. Agora vai ter uma novidade, vai ter... talvez a gente faça o nosso DVD de 25 anos ano que vem. Boa. Tudo tranquilo. Legal, queria agradecer aqui a presença do Thiago, do Dodô e do Dudu, aqui da banda Pichote, animando a nossa manhã com este samba romântico aqui no Morning Show. Obrigado, sorte pra vocês, hein? Grande abraço. Obrigado a bancada aí, toda a família, Boa. obrigado aí. É isso aí. Pichote com a gente aqui no Morning, daqui a pouco estaremos de volta agora, 11 horas 2 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.